Vamos começar, né? Então, nós vamos estudar esse domingo, nos próximos 3 domingos, um pouquinho sobre a Reforma Protestante, principalmente para a gente entender um pouco de como é que viemos parar aqui, né? Então, essa série de estudos, ela está dividida em 4 partes, né? 4 domingos. Hoje nós vamos entender um pouquinho do pano de fundo histórico, né? O que é Reforma Protestante? Talvez você faça parte de uma igreja evangélica, mas não saiba a que se refere, não sabe se localizar, né? Hoje a gente olha aí para o tanto de igrejas que nós temos no Brasil, né? Batistas, presbiterianos, metodistas, aí tem assembleia, enfim, congregação cristã, e de repente a gente fica meio perdido, assim, qual é que é, né? Por que tem essa diversidade toda? Como é que isso se relaciona com o catolicismo? Como é que funciona todas essas coisas? Então, hoje nós vamos entender um pouquinho de como é que chegamos na situação que estamos. Por que nós temos essa diversidade de denominações? E quais são um pouco das nossas raízes e das nossas origens? Nos próximos 2 domingos, nós falaremos um pouquinho sobre as bases teológicas da Reforma. O Sidney vai ajudar a gente a compreender um pouquinho melhor de quais são os fundamentos, o que nós aprendemos com a Reforma Protestante e que nós precisamos resgatar e manter. E aí no último domingo, vamos falar um pouquinho especificamente sobre nós batistas. Por que nós somos chamados batistas? Quais são as características de nós batistas? Por que é que nós fazemos assembleia, né? Tem um monte de igreja que não tem assembleia, não é a gente que decide, a ordem vem uma decisão de cima para baixo. Então tudo isso tem a ver com esse momento da Reforma Protestante. Então nós aproveitamos que janeiro é um mês bastante atípico, né? Muita gente viaja, às vezes os professores também tiram férias, né? Então nós resolvemos fazer aí um bem bolado, porque neste ano nós completamos 500 anos, exatamente no dia 31 de outubro, né, deste ano de 2017, nós completaremos 500 anos de Reforma Protestante. Então achamos interessante estudarmos um pouquinho com a igreja acerca disso, para a gente entender um pouquinho das nossas origens. Se você quiser perguntar enquanto eu falo, fique à vontade, só levanta a mão para eu ver, né? Talvez seja um tema não muito conhecido de algumas pessoas, então fique bem à vontade para perguntar. Lê. A primeira coisa que me veio à mente mas por que a gente precisa estudar, conhecer um pouco da Reforma Protestante com a igreja? Porque tudo bem, eu sou da área de teologia, a gente estuda história da igreja e tudo mais, né? Eu tenho que saber disso, mas será que a igreja precisa conhecer? Será que a igreja precisa saber o que foi a Reforma Protestante? Então eu estava pensando um pouquinho disso em casa e eu falei assim, vou começar com essa pergunta. Por que nós precisamos, por que a igreja precisa conhecer um pouco do que foi a Reforma Protestante, o que essa reforma nos trouxe de bom, né? O que ela nos beneficiou. E a primeira resposta que eu entendi é porque nós aprendemos com a história, né? A história nos ajuda a evitarmos os mesmos erros. E aí eu achei uma questão interessante, que uma das questões mais cruciais que desencadeou a Reforma Protestante é algo que se repete com outros moldes em nossos dias. Por exemplo, uma das coisas cruciais durante esse final, que é o período, né, o período final da Idade Média, 1500 para frente, né, uma das questões mais ruins, digamos assim, que a igreja tinha desenvolvido naquele momento, era a venda de indulgências. Você comprava alguma coisa, alguém te vendia um pedaço da cruz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Aí você comprava aquilo, e comprando aquilo, diziam para você que você era perdoado dos pecados.
Então, por trás dessa ideia de venda de indulgências, havia uma teologia da barganha. Você compra o perdão de Deus. Essa foi uma das questões principais ali que desencadeou a reforma protestante, e é uma das coisas que a gente vê sobre outros moldes acontecendo nos nossos dias. Então, por isso é importante a gente conhecer a história, porque a gente evita de cair nas mesmas armadilhas. A gente circula por aí e vê gente vendendo algumas coisas em troca da bênção divina, em troca do amor de Deus, em troca do perdão de Deus, ou exigindo que se dê algum valor, dinheiro, algum valor monetário em troca de uma cura divina, em troca. Isso, o que está por trás disso é exatamente o mesmo problema que estava acontecendo na igreja em 1500, que desencadeou a reforma protestante. Então, quando a gente conhece a história, a gente já se previne de algumas armadilhas assim. O resultado disso, que o Sidney vai trabalhar com vocês na semana que vem e na outra, o resultado disso foi uma redescoberta da teologia da graça, ou seja, de que a graça de Deus, a atuação benéfica de Deus para nós, ela não é comprada, ela não se compra, ela não se troca, né? Então, a primeira resposta que eu entendi, pelo qual a igreja, e não só algumas pessoas da igreja deveriam entender e refletir acerca da reforma protestante, é que ela nos ajuda a evitarmos os erros do passado. A segunda questão é que ela também nos ajuda a compreender a nossa própria identidade, né? Nós batistas somos herdeiros da fé protestante, nós somos uma igreja protestante. A pergunta é, o que é ser uma igreja protestante? O que isso marca em nossa identidade? Quando nós colocamos bem grande aqui fora, Primeira Igreja Batista de Guarulhos, o que está implicado nessa identidade? Nós não somos um agrupamento de pessoas sem propósitos e sem identidade. Nós temos características que nos marcam. Nós temos características que, se nós fugirmos dela, nós dizemos assim, nós não somos mais protestantes, nós viramos outra coisa. E nós temos características que, se nós fugirmos dela, nós dizemos, nós não somos mais batistas, nós somos outra coisa. Então, o nosso nome, né, hoje é uma grande crise acerca o pessoal até fala, né, de forma com desprezo, não me atento a placas. Mas as placas, de certa forma, o que estão implicados nos nomes, são as identidades. Quando eu olho para uma pessoa e falo o nome dela, né, nesse nome está implicado uma história, está implicado em caráter, está implicado em características psíquicas, características físicas. Então, quando a gente fala, eu sou da igreja tal, a gente está dizendo que nós temos uma série de características que nós entendemos que são características bíblicas e que por isso nós nos identificamos com ela. Então, há hoje uma crise de identidade generalizada, né? Uma crise de identidade pessoal, uma crise de identidade sexual, uma crise de identidade institucional, e nós, quando nós temos uma identidade, nós não podemos abrir mão dela, está todo mundo em crise, a gente vai estar em crise também. Então, estudar e conhecer um pouco da reforma protestante é estudar e conhecer um pouco das nossas raízes, é estudar e conhecer um pouco da nossa identidade, para que a gente saiba de onde viemos, né? E com isso, e aí preciso de muita atenção nesse último aspecto, nós precisamos também estudar a reforma protestante para preservarmos uma tradição. Lucas, o que você quer dizer com isso? Porque, de certa forma, a reforma protestante foi, por um lado, uma ruptura de tradição, e por outro lado foi a origem de uma outra tradição. Lucas, mas como assim preservar tradição? Porque junto com identidade, tradição é outra palavra que é hoje vista com um mal. Tradição, deixa para lá. Mas o que significa tradição? Tradição é o fruto de um pensamento sólido que foi desenvolvido durante a história, né? Então, tradição todos nós temos. Nós dizemos assim, olha, essa aqui é uma igreja evangélica,
isso nos coloca dentro de uma tradição. Isso nos coloca dentro de uma série de características construídas e consolidadas ao longo da história com o qual nós nos identificamos. Então, falar em tradição, ela tem um aspecto perigoso. A tradição, ela não é o nosso primeiro foco. Então, esse foi o erro, por exemplo, que aconteceu com a Igreja Católica durante a Idade Média. A tradição foi colocada em pé de igualdade com as Escrituras quanto à autoridade. A teologia católica, ela tem dois pés: a autoridade das Escrituras e a autoridade da tradição. E as duas bases estão em pé de igualdade. Então, nós protestantes, nós batistas, não acreditamos assim. Nós acreditamos que o único fundamento da nossa fé são as Escrituras. Mas a tradição é o pensamento acerca das Escrituras que nós entendemos que são positivos, os pensamentos que nos ajudam a entender melhor e a nos compreender melhor, e que são consolidados ao longo da história da fé cristã. Porque a fé cristã não nasceu hoje. A PIBG não é a primeira igreja do mundo. Nós entramos no ciclo da história como aqueles que continuam a fé em Cristo. A igreja de Jesus, ela é muito maior neste momento. Nós temos igreja de Jesus espalhado no mundo inteiro, mas ela é também muito maior ao longo da história. A igreja de Jesus não nasceu hoje, não nasceu conosco. Nós somos herdeiros da igreja de Jesus, portanto nós fazemos parte do que chamamos de cristianismo, ou de cristandade, que é o conjunto de pessoas lavadas e regeneradas no sangue do Cordeiro ao longo dos séculos. Então, preservar essa tradição é uma das formas de nós nos apegarmos àquilo que foi consolidado por nossos irmãos ao longo da história. Vemos que o Novo Testamento, o próprio Novo Testamento fala disso. Paulo vive falando, olha, se atentem à tradição dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos. Então, aquilo que foi refletido a partir da fé em Cristo, aquilo que foi expresso a partir da fé em Cristo e aquilo que foi consolidado. Porque se a gente simplesmente olha para a tradição e fala assim, isso aí é coisa do passado, de novo nós corremos o risco de cometermos o mesmo erro de sempre. É a mesma coisa que olhar para a vida dos nossos pais e falar assim, não quero saber como é que eles chegaram até aqui. Aí dali a 10 anos você está cometendo os mesmos erros que os pais cometeram e que a gente poderia ter evitado simplesmente aprendendo da vida deles e refletindo acerca da vida deles. Então, preservar a tradição, ela não é o nosso primeiro foco, porque o nosso primeiro foco são as Escrituras. Quando a tradição, nós vamos ver isso, quando a tradição, ela entra em conflito com as Escrituras, nós ficamos com as Escrituras. Mas em diversos momentos a tradição está a favor das Escrituras. Ela nos ajuda a entender como a igreja, como os nossos irmãos em Cristo ao longo da história compreenderam as Escrituras e aplicaram as Escrituras ao seu momento. E isso nos ajuda a compreender as Escrituras e aplicarmos as Escrituras ao nosso momento, ao nosso dia a dia. Então, estudar e compreender um pouquinho do que foi a Reforma Protestante nos ajuda a entrarmos ou a caminharmos nessa tradição de forma sólida, de forma consolidada, não negociando alguns princípios que para nós são fundamentais. A tradição é aquilo que nos ajuda a entender a nossa fé. Então, tendo pensado aí o porquê que seria interessante a igreja compreender e, aproveitando esses 500 anos de Reforma Protestante, entender um pouquinho mais desse período, vamos às vias de fato, Mas afinal, o que foi a Reforma Protestante? O que aconteceu naquele momento e aí talvez para alguns seja mais interessante, para outros nem tanto, vai ser um pouquinho de história mesmo, O que estava acontecendo no século XVI?
de forma bastante sintética, a Reforma Protestante, ela foi uma série de dissidências, uma série de evasões de grupos cristãos abandonando o catolicismo. O que a gente tem durante a Idade Média é o desenvolvimento, a partir do século IV, o desenvolvimento da fé cristã, junto com uma grandeza política que era o Império Romano, né? A gente sabe que os primeiros 3 séculos da fé cristã foram séculos de perseguição. O cristianismo, por pregar apenas um Deus, por condenar a idolatria, o cristianismo era inimigo do Império Romano, né? Isso começa desde do martírio de Jesus, né, até o final, até o começo do IV século. No começo do IV século, o cristianismo se torna a religião oficial, porque o imperador, chamado Constantino, ele se converte à fé cristã. E aí quando ele se converte à fé cristã, ele fala o seguinte: agora todo mundo tem que ser crente também. Então aí o Império Romano, ele passa a ser a religião oficial. O cristianismo deixa de passar por momentos de perseguição e passa a ser uma fé aceita, e no auge da Idade Média, inclusive, passa a ser uma fé perseguidora, né? A gente não pode olhar para o passado, é sempre importante, né? Quando a gente vê, por exemplo, a bancada evangélica tão forte no Brasil, com algumas posturas meio esquisitas, a gente tem que lembrar que a nossa fé, nós já fomos responsáveis por diversas mortes durante a Idade Média, nós já fomos perseguidores. Então, olhar para a história é também aprender para não evitarmos esses erros. Então, no final da Idade Média, aqui no século XVI, a igreja ela tinha se tornado um aliado do Império, né? Ela tinha tido uma divisão em 1054, né? Mas ela ainda era um braço forte do Império, ela tinha se tornado uma grandiosidade poderosa e rica, extremamente rica, né? Tudo que a gente conhece acerca de Roma, Vaticano e tudo mais, isso estava extremamente enriquecido. Porém, esse enriquecimento estava acontecendo também fundamentado em alguns enganos, como, por exemplo, a venda de indulgências. Então, esse enriquecimento não foi um enriquecimento necessariamente benéfico e positivo. Nesse momento, então, do século XVI, começam a acontecer uma série de rupturas com o catolicismo. Alguns cristãos que olham para a estrutura da Igreja Católica, aliás, a palavra católica significa universal, é por isso que até então a Igreja Católica era a Igreja de Cristo no mundo inteiro, né? A palavra católica, ela tem esse significado. Hoje é difícil a gente substituir, porque a gente fala assim, por exemplo, o credo apostólico, né, o credo apostólico é a síntese da fé dos apóstolos. Ele diz que nós cremos na Igreja Católica. Aí, por conta do problema da palavra católica, se trocou, cremos na Igreja Universal. Mas também já não dá mais para usar a palavra universal. Então a gente ficou sem vocabulário para usar o credo apostólico. Mas a palavra católica significa isso. Era a igreja que existia no momento, né? E essa igreja tinha como princípio que fora da igreja não havia salvação. Fora da igreja não há salvação. Então qual que era o lance? O lance era você participar dos sacramentos, né? Você ser batizado, fazer primeira comunhão, tal. Eu nunca fui católico, então não sei direito a sequência, não sei que vai até casamento. Então você participar dos sacramentos, e a participação dos sacramentos te fazia partícipe da igreja, e ao participar da igreja você estava salvo. Então a questão era uma questão de participação sacramental. Aí no século XVI, algumas pessoas de dentro da igreja começam a notar alguns erros, algumas falhas doutrinárias, e começam a propor uma reforma. Isso é importante. A reforma protestante, ela não começa como um movimento de ruptura. Nós não queremos mais isso. Ela começa com uma proposta de reforma. Olha, nós entendemos que
disso tudo que aqui está, existem algumas falhas, existem alguns pecados que a igreja está cometendo ao longo dos séculos, e nós precisamos mudar isso. Então, os primeiros movimentos reformistas eram de fato reformistas. Era como a gente olhar para a PIBG e falar assim: olha, nós somos a igreja de Cristo, mas nós temos alguns erros, e nós precisamos corrigir esses erros. Aí alguns começam a propor correções, e aí a igreja começa a não gostar das correções. Aí esse grupo que propõe as correções fala assim: olha, já que não dá para corrigir, nós vamos sair, nós vamos abandonar essa estrutura que contém esses erros, porque nós entendemos que esses erros são inegociáveis com as escrituras, então a gente não pode conviver com isso. Sidney? Para lembrar que os movimentos monásticos começaram um pouco antes disso, com a ideia dos monges se separando da igreja, tomando conta de pobreza, de celibato. Tudo isso começa nesse momento com um grupo que achava que a igreja não estava no caminho Estava certo. corrompida. Então hoje está lá no momento franciscano. Isso é interessante, porque assim, o catolicismo ele tem uma capacidade que o protestantismo não tem. O catolicismo ele vai se amoldando. Então, por exemplo, você olha para uma igreja carismática, ela é católica. Aí você olha para uma igreja católica com uma missa tradicional, ela é também católica, tudo é católico. Se olha, por exemplo, para um papa que é franciscano, tem todo um voto de pobreza envolvido, ele é católico. Mas se olha para um papa beneditino, como era o Bento, que vem de uma outra linhagem dentro do catolicismo, que estava mais ligado à doutrina da fé, à vida correta, ao pensamento correto dentro da igreja, digamos assim, era a linha mais dura do catolicismo, mas ele também era católico. Então, o catolicismo, ele vai fagocitando tudo, assim, né? Surge um movimento dissidente, ele abraça, ele dá um jeito lá de criar uma nova ordem. Aí surge um outro movimento, ele abraça. Nós protestantes, não. Surge um movimento dissidente, a gente racha e vira outra igreja, né? Aí tem a igreja, a primeira igreja não sei da onde, a igreja central de não sei da onde, e a memorial de não sei da onde, assim, tudo racha da mesma igreja, né? Quer dizer, não que todas as igrejas com esses nomes sejam rachas, mas isso é bastante comum. Porque a ruptura, a ideia de ruptura está meio que na nossa genética institucional. A gente nasceu rompendo, e aí a gente já não consegue mais lidar com tantas diferenças, aí a gente vai rompendo e vai gerando novas nomenclaturas, digamos assim. Então, é importante a gente ter em conta que esses são movimentos de dissidência, mas que nasceram não como movimentos de dissidência, mas como movimentos de reforma. Olhavam para o catolicismo, se identificavam com o catolicismo. Então as pessoas, os precursores da reforma protestante, eles eram católicos. O primeiro deles, Martinho Lutero, era um monge católico, era professor de teologia na igreja católica, e ele olha para aquilo com amor pela igreja que ele tinha, só que ele olha para aquilo enxergando os problemas, os pecados, e ele diz: olha, eu não gostaria de ver a igreja de Cristo com esses pecados. Então ele começa a propor as mudanças, e só vai ocorrer a ruptura quando ele vê que essas mudanças não são possíveis. A estrutura está tão bem estabelecida e está tão confortável com seus próprios pecados, que a estrutura daquele momento não desejava mudar. Então, em vez de mudar, então Martinho Lutero é excomungado, ele é tirado da estrutura da igreja, e aí nasce, a gente já vai chegar nele, nasce a reforma protestante. Mas é importante a gente considerar que o nome reforma é sempre uma proposta de alguém que está dentro e que quer ver mudanças. Não é de alguém que está fora e começa a apontar erros, né? Então, a reforma ela é sempre a percepção de alguém que está dentro. E que, em termos políticos, isso é extremamente importante. A reforma protestante ela vai acontecer exatamente num momento em que a hegemonia do mundo medieval começa a ser rompida, né? Até então nós temos alguns grandes impérios, nós não tínhamos
as divisões nacionais que nós temos hoje, né? França, Alemanha, nós tínhamos um grande império, nós tínhamos territórios que estavam debaixo desses grandes impérios, e a Igreja Católica dominava tudo isso. O que começa a acontecer a partir de 1500, né? Primeiro é a descoberta o mundo se expande, né? A Europa descobre as Américas, ou seja, começa a haver uma reflexão acerca das fronteiras, até onde vai o nosso mundo. E segundo, junto com isso, começa-se a delinear aquilo que nos séculos posteriores serão os chamados Estado-nação, ou seja, começa a se delinear o que seria hoje a França, a Alemanha, Espanha. Começa a partir daí a ser questionado uma grandeza imperial que envolva tudo. Então isso é importante, porque isso tem tudo a ver com o surgimento do protestantismo. A gente já vai ver isso. Então, a reforma protestante, ela tem diversos braços. Ela tem um fator político, ela tem um fator religioso, né, teológico, ela tem fatores econômicos, e nesse momento, usando aí uma linguagem bíblica, na plenitude dos tempos, né, todas essas características convergiram para um movimento de ruptura com o catolicismo. Como é que surge então a reforma? Quem foi o precursor disso? Então, como eu tinha falado para vocês, o precursor disso foi Martinho Lutero, né? O autor de um hino bastante conhecido, Castelo Forte, né? Castelo Forte, foi ele que compôs esse hino, e é interessante a proposta dele, vou comentar já, do porquê ele compõe esse hino dessa forma. Lutero era um monge católico, né? Que se desenvolveu em termos de teologia dentro do catolicismo, se tornou um doutor em teologia, era professor de teologia, mas que ele começa a reparar, quando ele compara a postura da igreja e as escrituras, ele começa a reparar que há um problema que é inegociável. Não poderia haver na igreja de Jesus aquele problema, que é a venda de indulgências, a compra de salvação pelos mortos. Então um monte de gente vendendo uma lasquinha da pedra que é do túmulo de Jesus, um pedacinho da cruz de não sei quem, um pedacinho do osso de Tomé, um monte de gente vendendo essas coisas e dizendo que ao comprar essas coisas, você comprava o teu perdão, você comprava o perdão para algum querido seu que faleceu, você comprava um pedacinho da eternidade para você, você se redimia de alguns pecados seus. Então, Lutero começou a reparar isso. Havia um descompasso entre a postura da igreja e o evangelho. E Lutero, ele se depara com isso de forma muito forte quando ele se depara com o texto de Romanos 1, 16 e 17, que eu só vou citar, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas principalmente o verso 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Lutero se depara com esses versos, em que a justiça de Deus, ele entende não como o castigo de Deus, mas como o ato pelo qual Deus nos torna justos, né? É o que a gente chama de a justiça justificante, o ato de Deus em Cristo, pelo qual nós somos considerados justos. Nós tivemos já aula sobre Romanos aí no ano passado, né? Talvez alguns lembrem disso. Então, o ato pelo qual Deus nos considera justo não é comprado por nós, mas é recebido por nós somente pela fé. Então essa é uma das bases que será desenvolvido nos próximos domingos acerca da reforma. Então, se é somente pela fé que eu sou considerado justo diante de Deus, não há nada que eu possa comprar que possa perdoar meus pecados, que possa comprar um pedacinho do céu para mim, que possa que seja suficiente para comprar o perdão dos pecados de pessoas que morreram e tudo mais. Então, quando Lutero se depara
com esse conceito evangélico, de que o Evangelho de Deus é a graça de Deus derramada em Cristo Jesus, e a própria palavra graça significa gratuitamente, e que nós abraçamos, nós recebemos essa graça, tendo como único critério a fé, a confiança, fé é isso, a confiança de que o que Cristo fez por nós é suficiente para nos tornar justos. Aí Lutero, quando se depara com isso, ele fala assim, então, esse descompasso, essa prática da venda de indulgências, da venda de penitências também, né? Olha, você precisa, para ter o perdão desse seu pecado, você precisa fazer uma peregrinação, você precisa rezar não sei quantas coisas, você precisa fazer uma doação. A venda de indulgências e penitências, Lutero olha para as Escrituras, olha para a prática da igreja e fala assim, ó, isso não é apenas um erro, isso é um pecado incompatível com o Evangelho. Não dá para abraçar o Evangelho e abraçar isso. E aí nesse momento, quando Lutero tem os seus olhos abertos para isso, ele começa, sendo um monge católico, começa a propor mudanças, a propor alterações, a propor correções, a propor um arrependimento. E quando ele percebe que a coisa não tem mais jeito, ele vai até a Catedral de Wittenberg, onde ele participava, né, das cerimônias, das liturgias, e cola na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, o que a história nos coloca como as 95 teses de Lutero. As 95 teses de Lutero são 95 frases curtas, né? Você pode procurar na internet, há diversas versões dessas 95 teses, mas que elas têm um ponto comum. As 95 teses tratam da questão da venda de indulgências e penitências. Então, as primeiras teses começam falando da natureza do arrependimento. Se o arrependimento é um arrependimento verdadeiro, pessoal e interior, nada que seja exterior, nada que seja leviano, nada que seja do campo material pode comprar esse arrependimento, pode produzir esse arrependimento. E se nada dessa natureza pode produzir arrependimento, nada dessa natureza pode, portanto, produzir o perdão que decorre do arrependimento. Então, as 95 teses tratam dessa compra do perdão, da venda de indulgências e da venda de penitências, da imposição das penitências, e começam, das 95 teses, as primeiras começam falando sobre arrependimento. Bom, se o perdão decorre do arrependimento, e o arrependimento é algo que acontece no nosso íntimo, é algo interior, pessoal e espiritual, nada do campo da matéria pode produzir arrependimento, e portanto nada do campo da matéria pode trazer perdão. Portanto, a venda de indulgências e penitências daquela época, Lutero coloca como um engano usado pela igreja da época para adquirir riquezas. E aí é interessante que Lutero visita Roma e ele percebe como Roma é gloriosa, como Roma é cheio de ouro, como Roma é grandiosa em riqueza, mas nas aldeias mais populares, como é que os monges que vendiam indulgências estavam tirando das pessoas que não tinham quase nada e vendendo uma esperança vazia apenas para enriquecer uma igreja que já era poderosa. Então veja como isso acontece nos nossos tempos. E aí tem coisas que a gente tem que tomar cuidado para falar, mas tem coisas que não. Quando a gente olha um templo como o chamado Templo de Salomão, e pessoas extremamente com uma esperança de que algo bom aconteça para ela, começa a dar todos os seus recursos em troca de alguma bênção, e a gente olha um templo daquele tamanho, a gente pode dizer que é um pecado tão grande quanto o desse momento.
Não, o evangelho, portanto, é incompatível com esse tipo de postura, de vender ou de trocar uma bênção de Deus por recursos financeiros humanos para alimentar uma estrutura religiosa falsa, hipócrita e pecaminosa. Agora, a gente também tem que prestar atenção na nossa, para nós. Então, esse é um critério muito importante. Todas as vezes que for proposto para nós que o acesso à graça de Deus seja por meio de algo que nós vamos dar a Deus, isso é incompatível com o Evangelho. Todas as vezes que nós trouxermos algum critério monetário, financeiro para a nossa relação com Deus, isso é incompatível com o Evangelho. Então é por isso que eu no começo reforcei que é importante a gente conhecer a história. Hoje, o chamado mundo evangélico brasileiro passa pelo mesmo pecado, passa pelo mesmo engano que o mundo do século XVI estava passando, apenas com novas formas. Uma negociação da graça de Deus, em forma de bênção, em forma de sucesso, em forma de riqueza, e isso é uma falsidade, isso não é apenas, isso é um erro, não, isso não é um erro, isso é incompatível com o Evangelho da graça de Deus. Como Paulo fala em Gálatas, isso é um outro Evangelho, não é o Evangelho de Jesus Cristo. Para quem vai atrás desse tipo de pensamento, não está interessado no Evangelho de Jesus Cristo, está interessado em alguma outra coisa, grandeza pessoal, enriquecimento, sucesso, seja lá o que for. Então, Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, que é considerado simbólico, claro que o que a gente chama de reforma protestante é um processo bastante longo e que atingiu diversos lugares, mas simbolicamente o dia de 31 de outubro de 1517 é considerado o marco da reforma protestante. É por isso que no dia 31 de outubro deste ano, 2017, nós comemoramos comemoramos 500 anos, meio século de fé reformada, meio século de reforma protestante. Então, a partir daí, a partir dessa percepção da incompatibilidade entre o Evangelho da graça de Deus e a postura institucional da Igreja Católica da época, Lutero, então, vendo que não era possível reformar a Igreja, ele foi excomungado por propor essas mudanças. Então, Martinho Lutero rompe com a Igreja Católica, e essa ruptura é considerada para nós como o marco da fé protestante, da reforma protestante. Mas a reforma, ela foi atingindo diversos lugares da Europa, então não vou detalhar cada um deles, mas só para a gente ter alguma noção. Então, Lutero foi um dos responsáveis pela reforma no que depois se tornou a Alemanha. Zwinglio e Calvino, Ulrich Zwinglio e João Calvino, foram os responsáveis pela reforma na Suíça, e principalmente Calvino teve uma grande participação, o pensamento de Calvino na reforma da França. Então, Zwinglio na cidade de Zurique e Calvino em Genebra. Depois, um outro grupo de dissidentes que tinha uma série de características próprias, chamados de anabatistas, porque batizavam de novo. Nós temos uma certa herança, nós não temos uma herança direta com os anabatistas, mas nós temos uma herança de postura. Os anabatistas propunham que só deveria ser batizado pessoas que tivessem consciência da sua fé. Portanto, o batismo infantil,
que o catolicismo praticava e que algumas igrejas reformadas praticam até hoje, não eram aceitos pelos anabatistas, porque eles diziam assim: olha, uma criança não tem condições de ter consciência da sua fé, então ela não pode ser batizada. Então os anabatistas eram os rebatizadores, né? Então eles tinham essa postura, por isso eram conhecidos de anabatistas, e em alguns setores dos anabatistas também tinham um pensamento social diferente, né? Eles propunham um certo igualitarismo, refletindo em cima do texto de Atos dos Apóstolos. Então, a Reforma Protestante também não foi um movimento homogêneo, que aconteceu igual em todos os lugares, né? Foram movimentos de dissidência que foram pipocando na Europa, né? Mas com pensamentos diferentes. Lutero tem alguns pensamentos diferentes de Calvino, de Zwinglio, né? Zwinglio, por exemplo, tinha um pensamento diferente acerca da ceia do que o Lutero tinha. Então a ideia sacramental, né, de que a ceia do Senhor é um sacramento, de que ali há um meio de acesso à graça de Deus, isso alguns setores do protestantismo ainda têm, né? E alguns setores dizem: não, a ceia é apenas, nós entendemos assim, é apenas um memorial, não é um momento mágico que ocorre, porque você tomou a ceia, agora você está, por conta do suco, você está santificado. Não é isso, nós não entendemos assim. Então, a Reforma Protestante ela foi ocorrendo em diversos lugares e com algumas divergências de pensamento. Então, Zwinglio, Calvino na Suíça, os anabatistas na Suíça e na Alemanha, inclusive alguns anabatistas entraram em conflito com Lutero, né, conflito armado inclusive. Então, um tempo de muita instabilidade, né? O pensamento de Calvino chega à França e dá origem aos chamados huguenotes. Os huguenotes vêm para o Brasil, a Baía de Guanabara, terra do pastor, né? Foi um dos primeiros lugares em que o protestantismo chega por meio da igreja reformada francesa, né? Então há toda uma história envolvendo essa vinda dos huguenotes franceses para o Brasil. Na Inglaterra surge a igreja anglicana, que aproveita, a história da igreja anglicana é interessante. O rei Henrique VIII, ele aproveita essa instabilidade do catolicismo, como a primeira esposa dele não tinha lhe dado um filho homem, e ele era rei, ele queria ter um filho homem, ele aproveita a instabilidade para se autoproclamar como um superior da igreja na Inglaterra, né, por isso igreja anglicana, para que ele pudesse se divorciar da primeira esposa e casar-se com uma outra esposa chamada Ana Bolena, para que ela desse um filho homem para ele. Então é interessante, veja como não é só uma questão teológica, há questões políticas, há diversas questões envolvidas nesse movimento, né? Então a igreja anglicana, ela se forma a partir de interesses pessoais de Henrique VIII, que rompe com a igreja católica, proclama uma igreja inglesa, né, uma igreja anglicana independente do catolicismo, e aí depois Eduardo VI, seu filho, continua nessa tradição, mas Maria Tudor, também das gerações seguintes, ela retoma o catolicismo como religião oficial. Isso dá para o protestantismo inglês, a gente vai ver isso, uma série de conflitos e perseguições, até que depois de Maria Tudor entra a rainha Elizabeth, né, começa a era elisabetana, como a igreja anglicana sendo considerada a igreja oficial da Inglaterra. Então, vamos notando que começa com Lutero, mas esse movimento começa a pipocar. Eu coloquei aqui só os lugares em que isso foi mais pungente, mas também aconteceu na Holanda e em outros países da Europa. Então, quando a gente ouve falar de Martinho Lutero, talvez os dois nomes que a gente mais ouve falar, né, Martinho Lutero e João Calvino, eles fazem parte desse movimento aqui, né, desse movimento de instabilidade política, teológica, religiosa, que vai dar origem à fé que nós proclamamos hoje. Então, um mapinha da Europa é mais ou menos isso. O que está em amarelo, né, é
o domínio católico, ainda um domínio bastante vasto. O que está em verde, aqui em cima, é o domínio luterano, ou seja, onde o protestantismo de raiz luterana se desenvolveu. Onde está ali meio vermelho, meio rosado, então a gente vê ali Genebra e Zurique, depois nós vemos lá em cima Amsterdã, Holanda, e depois ao norte da Inglaterra, na Escócia, um protestantismo de natureza calvinista, com uma forte influência do pensamento calvinista. Depois, onde é a Inglaterra, uma forte influência, naturalmente, anglicana, e aí o que está em vermelho escuro, acho que é isso, outras religiões diversas, porque foge do centro da cristandade da época, Aí a gente tem religiões diversas do Oriente e de matriz africana. Aí, então, de todo esse caldo, aí, luteranos, reformados, calvinistas e descendentes do pensamento de Zwinglio, de todo esse caldo cultural, eu vou agora me deter à dissidência anglicana, porque é daí que nós viemos, nós batistas viemos, Então, tem lá reformas acontecendo no que depois seria a Alemanha, com Lutero, tem a reforma acontecendo no que seria depois entre Suíça e França, com pensamento calvinista e com pensamento de Zwinglio. Você tem diversos lugares acontecendo essa reforma e entre eles na Inglaterra. Mas, como eu falei há pouco com os irmãos, a reforma da Inglaterra, ela foi inicialmente uma desculpa de Henrique VIII para que, ao separar a fé cristã inglesa do catolicismo, ele pudesse se divorciar e casar-se com outro. Então não tinha necessariamente, num primeiro momento, não havia uma consciência de incompatibilidade de fé. Tanto é que até hoje a gente repara que o anglicanismo ele tem algumas estruturas bem parecidas com o catolicismo. Então, alguns cristãos ingleses, olhando para essa reforma parcial que ocorreu na Inglaterra, eles falaram assim: olha, a gente ainda precisa fazer algo mais. Isso ainda não é o suficiente para nós dizermos que abraçamos o evangelho proposto pelas Escrituras. Então surge na Inglaterra um movimento chamado de puritanos. O movimento puritano surge como uma reflexão acerca da fé pessoal, da santidade pessoal e do compromisso pessoal com Cristo. Então, desse movimento puritano é que vão surgir grandes pregadores como, por exemplo, Charles Spurgeon, que foi um dos pregadores mais iminentes da Inglaterra. Então, o puritanismo inglês digamos assim, uma reforma da reforma. Eles olham para a igreja inglesa, dizem, esse cristianismo que está sendo vivido aqui ainda não é suficientemente fiel ao evangelho de Jesus Cristo, então nós precisamos de uma fé mais pessoal, um compromisso mais pessoal com Cristo, e eles também são chamados de separatistas. Alguns deles entendiam que, pela fé ser uma fé pessoal, um compromisso pessoal, não poderia haver uma convivência entre a formação estatal, ou seja, o reino chamado de reino inglês, Reino Unido depois, não poderia haver a convergência entre uma formação estatal e uma fé, uma religião. Então o Estado não deveria estar junto da religião. Então, para o pensamento puritano e separatistas, havia puritanos que não eram separatistas, assim como, por exemplo, o luteranismo não era separatista, Se eu não me engano, até hoje na Alemanha o dízimo é debitado
do salário, porque a fé oficial ainda está junto com a grandeza estatal, e os pastores não são, entre aspas, né, não são funcionários da igreja, são funcionários do Estado. É o Estado que paga o salário deles, porque há uma junção entre fé e Estado. Os separatistas ingleses vão dizer que, olha, isso também é incompatível com a fé cristã, porque nós não podemos impor uma fé, né, e se o Estado não pode impor uma fé, o Estado não pode ter uma fé oficial. Então eles começaram a propor, além de todas as questões já faladas aqui, né, na Inglaterra começam a propor uma separação entre igreja e Estado. Isso é uma coisa importante para nós. Até hoje nós falamos isso, né? Igreja não pode estar junto de Estado. O que significa isso? Isso é importante. Isso significa, por exemplo, que alguma ação da igreja não pode ter uma ajuda da prefeitura. Não é isso que significa separação de igreja e Estado. O que significa separação de igreja e Estado é que essa relação não pode ser uma relação de compromisso, não pode ser uma relação comprometedora. Ou seja, eu não posso declarar, isso é importante. Veja como nós erramos por desconhecer o passado. Eu não posso dizer assim, todas as pessoas de Guarulhos devem ser cristãs, a partir de hoje. Eu sou um prefeito batista, cheguei lá e falei, a partir de hoje, eu vou estipar todo tipo de culto que não seja cristão. Eu não posso. Por quê? Porque Estado e religião, dentro do nosso pensamento, eles não se coadunam. Uma coisa é o Estado, outra coisa é a religião. Isso significa que eu não possa pregar para todas as pessoas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós podemos pregar e nós esperamos que toda a língua, né, confesse Jesus Cristo, mas por meio de uma reflexão e de uma postura pessoal. Aquela pessoa se entende como um cristão, se converte a Jesus, e não como uma imposição. Então, não como uma tentativa de impor isso às pessoas. Isso é importante. Então veja como alguns problemas começam a se repetir. Hoje nós temos no Brasil parte do âmbito político impondo práticas cristãs a pessoas que não se identificam com a fé cristã. Isso é um pouco da mistura entre Estado e fé. O que um estadista cristão deve fazer? Ele deve agir como um estadista. Ele deve priorizar a vida da comunidade, do país, da cidade, seja lá sobre quem ele está atuando. Ele não deve ser alguém que favorece uma fé por ser cristão. Isso é importante. Por quê? Porque Estado e fé cristã, Estado e igreja, dentro desse pensamento, eles estão separados. Então, dentre o pensamento puritano e separatista inglês, aí vão surgir igrejas que nós conhecemos hoje, como por exemplo, presbiterianos, congregacionais, batistas, e aí depois daí também metodistas e tudo mais. Então, nós nascemos como um grupo que olhou para a reforma anglicana e disse, isso ainda não é suficiente, há muitos compromissos entre o reino inglês e a fé cristã que não devem haver, porque a fé cristã é uma fé pessoal, é uma decisão, é um compromisso pessoal com Jesus, e começaram a também formar subgrupos que se separaram e que não se identificavam mais com o anglicanismo. Durante o reinado de Maria Tudor vão ser perseguidos, alguns desses fogem para outros lugares da Europa. Entre esses que fogem estão Thomas Helves e John Murton, que fogem para a Holanda. Lá eles entendem a natureza do compromisso pessoal, porque eles tinham sido batizados como criança, quando crianças. Eles entendem a natureza do compromisso pessoal e se rebatizam, e aí eles voltam em 1612 para a Inglaterra, e ali na Inglaterra eles fundam a chamada primeira igreja
chamada de batista exatamente porque esse grupo, vindo dentre os puritanos, entendia que o batismo deveria acontecer apenas quando a pessoa tivesse consciência da sua fé em Jesus Cristo. Por isso eles são chamados de batistas. E é interessante, veja como a história também às vezes é engraçada em alguns aspectos, que os primeiros batistas não batizavam por afogamento, né? Não batizavam por imersão como nós batizamos, eles batizavam por afusão, ou seja, jogava água na cabeça da pessoa. Eles tinham uma outra prática em termos de batismo. Então, esses batistas que surgem dessa compreensão da linhagem aí do Thomas Helves e do John Murton, também com um pezinho, né, no John Smith, que depois vai dar origem à igreja menonita, tem alguns traços parecidos com nós batistas, né? Esse pessoal na Holanda vai participar de uma série de discussões acerca da salvação, né, da predestinação, e aí começa aquela discussão que vem desde sempre acerca de arminianos e calvinistas, né? Se Deus escolhe quem vai ser salvo, se nós escolhemos Jesus, como é que é essa história aí? Então esse pessoal volta para a Inglaterra com uma matriz arminiana, ou seja, com um pensamento de que a fé é algo que nós nos arrependemos e nos colocamos debaixo da fé de Jesus Cristo. Enquanto isso está acontecendo na Holanda e esse pessoal volta depois para a Inglaterra, um outro grupo, dentre os puritanos separatistas na Inglaterra, começam a ter uma percepção parecida acerca da necessidade de batismo apenas num período de consciência pessoal e por uma divisão, né, um racha, digamos assim, numa igreja de um pastor chamado Henry Jacob, em 1633, surge também uma outra linhagem batista, também chamados de batistas, porque entendiam que a fé pessoal ela só deveria ser assumida na idade em que se tem consciência dessa fé. Então eles também são chamados de batistas, mas com uma origem teológica calvinista. Então a gente tem na mesma Inglaterra, por razões diferentes, igrejas batistas de matriz arminiana e igrejas batistas de matriz calvinista, igual nós temos no Brasil, né? Uma mistura, uma salada bastante grande. E esses batizavam por imersão. Então já não era mais jogando água na cabeça, mas batizavam por afogamento mesmo. Então aí a gente já está caminhando para a fé protestante chegando no Brasil. Então, quando esse pessoal, quando a Inglaterra começa a colonizar o que seria o Novo Mundo, né, os Estados Unidos, boa parte desses puritanos e separatistas olham para o Novo Mundo, né, olha para o que depois será os Estados Unidos, e entendem como uma oportunidade de construírem uma nação de matriz cristã, mas não necessariamente confundindo a grandeza estatal com a fé cristã. Né? Então aí a gente tem uma série de colonos, né, de colonizadores vindo para os Estados Unidos. É por isso que hoje os Estados Unidos é um país predominantemente evangélico, né? A gente pode até dizer predominantemente batista, porque ele é colonizado e construído exatamente por essas pessoas que saem, né, encontram dificuldades de expressar a sua fé na Inglaterra, que tem na igreja anglicana a sua igreja oficial. Eles saem então da Inglaterra, vão para os Estados Unidos, o que será depois dos Estados Unidos, e lá começam um novo país, né, uma nova nação colonizando e com uma matriz, a gente pode dizer, quase totalmente protestante, né? O único estado que não é formado a partir de uma matriz
protestante é de Maryland, né? Terra de Maria. Então, que tem uma matriz, é formada a partir de uma matriz católica. Então, os Estados Unidos se desenvolve como um país predominantemente protestante, de matriz protestante, e aí a partir das missões americanas, nós vamos ter nós batistas chegando aqui no Brasil, né? A gente pode dizer que a fé cristã chega desde o século XVI com o catolicismo, né? Assim como a gente tem as outras terras sendo exploradas por Espanha, Inglaterra, Portugal, a gente tem o catolicismo chegando, né? E aí vocês conhecem a história do Brasil chegando a partir dos jesuítas e tal, e se estabelecendo no Brasil. Mas o protestantismo, ele chega por duas matrizes, né? Ele chega primeiro pela matriz colonizadora. Então nós temos, por exemplo, boa parte do protestantismo no sul do Brasil vem a partir de colonos que saem da Europa, se estabelecem no Brasil e trazem a sua fé e vivem comunitariamente sua fé. E a gente tem uma outra matriz, que é a matriz missionária. São pessoas que saem propositalmente do seu país, não para colonizar, mas com o intento de evangelizar um outro país. Então, no Brasil a gente tem essas duas matrizes. Nós batistas somos formados por uma mescla disso tudo, né? Então, o que acontece no final do século XIX, né, na segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos, é a chamada Guerra da Secessão, a guerra civil que separou o norte dos Estados Unidos do sul dos Estados Unidos, principalmente pela questão da escravatura, né? O sul dos Estados Unidos defendia a escravidão, enquanto o norte dos Estados Unidos queria abolir a escravidão. Encontrando essas dificuldades, parte dos cristãos do sul dos Estados Unidos, isso é importante, de novo, veja como conhecer a história faz diferença. Parte dos cristãos do sul dos Estados Unidos vieram para o Brasil e se estabeleceram no Brasil. Os primeiros batistas brasileiros eram escravagistas. Eles inclusive tiveram escravos no Brasil, porque nos Estados Unidos não podiam mais ter, mas vieram para o Brasil exatamente para poder ter escravos. Então, os primeiros batistas no Brasil eram escravagistas, né? E, aliás, se estabeleceram no estado de São Paulo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então, a gente tem essa primeira leva. Já que é para conhecer, vamos conhecer de verdade, né? Não só eram escravagistas, como os primeiros cultos batistas no Brasil foram celebrados em lojas maçônicas, né? Porque eles eram também maçons. Então eles vieram para o Brasil e aqui se estabeleceram. Então, em meados do século XIX, a gente tem essa primeira leva, digamos assim, de batistas chegando aqui, enxergando no Brasil uma oportunidade de continuar vivendo, tendo escravos. E aí depois, a partir da década de 80 do século XIX, né, 1882, a gente tem os primeiros missionários vindo. Então, vindo não como uma oportunidade de um lugar para se conviver, né, e para se ter escravos, mas com um objetivo evangelístico. E aí a gente tem, então, esse evangelho com uma matriz puritana, predominantemente do sul dos Estados Unidos, chegando no Brasil e se desenvolvendo até formarmos a igreja que nós temos hoje, né? Nós somos fruto dessa mescla, de um desejo por retomar o evangelho puro, mas ao mesmo tempo é fruto de seres humanos pecadores, que naquele momento da história não entenderam que outras coisas também eram incompatíveis com o evangelho de Jesus Cristo. Isso é interessante, né? Compreendiam que a relação de igreja e Estado não era boa, compreendiam que a venda de indulgências e comprar a salvação não era bom, mas naquele momento não compreendiam que a escravidão era incompatível com o evangelho, né? E aí a fé cristã vai se desenvolvendo e a gente entende que não, isso também é incompatível com o evangelho de Jesus Cristo. E graças a Deus, nossos irmãos foram abandonando essa prática tão terrível, mas que a gente não pode
deixar de assumir que, digamos assim, é um dos pecados da nossa história enquanto batistas no Brasil. É um pecado histórico. Acho que esse é um ponto interessante no sentido de que, e a gente vai ver na próxima aula a questão de quando a escritura ela ultrapassa a tradição. Se os batistas que vieram para cá fizessem a nossa tradição, e vamos seguir assim, e esse é o jeito quando a igreja olha para si e ela se reforma a partir da escritura. Isso. Se não propriamente deixa que a tradição seja O ponto principal. Isso é extremamente importante. Como eu disse, o fato de nós olharmos para a tradição protestante, nos identificarmos com ela, não significa colocarmos a tradição em pé de igualdade com as escrituras. Para nós todo batista, né, tem essa frase na ponta da língua, a única regra de fé e prática são as escrituras. Quando nós olhamos para a tradição e vemos na tradição algum ponto incompatível com as escrituras, nós rompemos com a tradição. Tá? E quando nós olhamos para a tradição e a tradição nos ajuda a compreender as escrituras, nós mantemos a tradição. Então, é a mesma coisa da nossa relação com a vida dos nossos pais. A gente olha para a vida dos nossos pais e a gente olha assim, o que é positivo da vida dos nossos pais que nós podemos abraçar para nossas vidas? Nós repetimos. E o que foi negativo na história deles que nós não queremos para as nossas vidas? Nós rompemos. Então a nossa identidade em relação à tradição, ela é sempre formada assim, ela é sempre ambígua. Nós abraçamos aquilo que nós entendemos que representa uma leitura correta das Sagradas Escrituras e nós rejeitamos aquilo que nós entendemos que compromete as Sagradas Escrituras. Isso é importante, porque nós temos em nossas mãos, né, nós temos aí um critério sólido de discernimento vindo de Deus para a nossa vida comunitária. Por que isso é importante? Porque nós, como primeira igreja batista de Guarulhos, não estamos isentos a cometermos erros, a cometermos equívocos, a repetirmos pecados. Nós não estamos isentos disso. Por quê? Porque nós somos pecadores. E qual é então o nosso fundamento? Para onde é que nós devemos nos voltar para nós nos fundamentarmos na nossa vida comunitária, na nossa vida coletiva enquanto primeira igreja batista de Guarulhos? Para as Escrituras. Tá? Para as Escrituras. Bom, terminando, os últimos 2 slides, algumas divergências então que o mundo protestante tem. Tá? Espero ter conseguido alcançar aí com os irmãos a compreensão de que o que a gente chama de reforma protestante, na verdade, é um movimento bastante vasto e diferenciado. Né? Cada lugar aconteceu de uma forma, com pensamentos, com motivos às vezes até diferentes, né? Então é um processo bastante longo. Então, quais são algumas diferenças? Nós protestantes divergimos entre nós quanto ao tipo de batismo e quanto à compreensão do batismo, né? Alguns protestantes ainda batizam crianças, anglicanismo, luteranismo, ainda batizam crianças. Outros protestantes só batizam pessoas que compreendem a sua fé, como por exemplo nós batistas. Alguns batizam por afusão, né? Derramando a água, outros por aspersão, por chuvinha, né? Espirrando a água, outros por imersão. Nós batistas batizamos por imersão. Alguns compreendem que o batismo e a ceia são sacramentos, ou seja, são meios de acesso à graça de Deus. Outros compreendem que batismo e ceia são ordenanças. Nós compreendemos que são ordenanças, ou seja, nada mágico acontece naquele momento em que nós tomamos a ceia ou que nós nos batizamos, mas nós fazemos aquilo porque aquilo é um testemunho público da nossa fé. Então nós não fazemos porque eu mergulhar, quando eu levantar agora, naquele momento a água, né, me deu uma nova vida. Não foi a água que deu uma nova vida. Cristo nos dá uma nova vida e nós apenas testemunhamos disso por meio do nosso batismo.
Então o batismo não é um momento, e assim como a ceia, não é um momento em que há uma mudança, digamos assim, da natureza. Essa mudança da natureza acontece na nossa conversão. O batismo e a ceia, nós testemunhamos, nós testificamos e celebramos isso publicamente, né? Então há diferença na compreensão e nos tipos de batismo e também da ceia. Há diferenças na liturgia. Nós temos alguns setores do protestantismo que ainda mantém o que a gente chama de forma missal, né? A forma missal, a missa, né? Ela é uma estrutura litúrgica que se desenvolve a partir aí do século IV para frente. Ela vai adquirindo novos elementos, né? Então tem a chamada liturgia de abertura, a entrada do bispo, um canto congregacional, às vezes congregacional, às vezes não, chamado de Kyrie, né? Depois um canto chamado a Glória Patri, Glória ao Pai. Aí depois tem a chamada liturgia da palavra, onde há leituras das escrituras, explicação das escrituras, intercessão. Depois a liturgia do pão, que é o sacramento, dentro do catolicismo, o sacramento da ceia, e depois a liturgia de despedida. Essa forma litúrgica de 4 partes, ela é seguida, que é chamada de forma missal, ela é seguida também em outros setores do protestantismo, né? Se você for a uma igreja anglicana, a gente tem essa mesma estrutura. Uma igreja luterana, algumas delas, têm essa mesma estrutura, né? Outros protestantes, como nós, rompemos não só quanto à teologia, mas também como a forma litúrgica. A rigor, nós não temos uma forma litúrgica definida. Nós organizamos o nosso culto a partir da estratégia para um determinado domingo, a partir da conversa, né, do Léo com o pastor Júnior, e aí eles se acertam lá e o culto vai ser desse jeito, né? Nós temos uma liturgia no sentido de que nós organizamos o nosso culto. Nós sabemos o que vai acontecer nele, mas nós não temos uma liturgia no sentido da liturgia histórica que foi desenvolvida durante a Idade Média. Bom, nós temos alguns aspectos teológicos que vão se divergindo aos poucos, algumas questões que são convergentes, como por exemplo, a justificação pela fé, todo protestante crê nisso, a graça de Deus, as escrituras, mas alguns pontos da tradição nós vamos divergindo. Por exemplo, uma das coisas que nós, batistas, divergimos de outras denominações, de que nós não nos identificamos tão claramente. Algumas denominações têm, digamos assim, um teólogo sobre o qual a identidade daquela igreja se desenvolve. Então, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, elas se desenvolvem a partir de um pensamento teológico de matriz calvinista. Eles são calvinistas, se assumem assim. A igreja metodista se desenvolve em torno do pensamento de John Wesley, né? Tem toda uma proposta social mais desenvolvida. Nós batistas não temos um teólogo pai, digamos assim, né? Na última lição do mês, nós vamos ver, então, o que é que nos define enquanto batistas. Então, entre nós protestantes, nós temos, dentro dessa tradição protestante, nós temos algumas divergências. E também há divergências quanto à relação entre igreja e Estado, né? Parte do protestantismo ainda tem uma relação próxima com o Estado e parte, geralmente, as igrejas que nasceram muito próximas, né, como luteranos e anglicanos, que nasceram muito próximas das figuras estatais, né? Lutero a vida de Lutero só foi preservada porque ele foi escondido por príncipes alemães. Então, a fé luterana ela se desenvolve junto com o que seria depois a Alemanha, assim também como o anglicanismo, como já falei para vocês. Então, parte dos protestantes ainda tem um vínculo muito próximo com as formações estatais. Parte dos protestantes, como nós, entendemos que não pode haver uma ligação, o Estado assumindo uma religião. Então, por exemplo, é por isso que nós defendemos, talvez você não saiba disso, talvez você tenha defendido algumas figuras da política brasileira que não defenda isso, mas nós defendemos um Estado laico, um Estado em que toda a expressão de fé é possível e deve ser respeitada. Nós defendemos isso. Por quê? Porque o contrário disso seria ou defender um Estado ateu, ou seja, um Estado em que nenhuma expressão de fé é possível,
ou defender um Estado que propõe uma religião. E isso seria impor a fé a pessoas que não necessariamente se converteram. Então nós defendemos um Estado laico, um Estado que sabe que religião é uma coisa e política é outra. E que, portanto, nós não podemos dizer o Brasil é cristão. Não, o Brasil é uma grandeza estatal. O Brasil é uma grandeza política. E dentro do Brasil, as pessoas se identificam com as religiões que elas quiserem, porque a grandeza estatal Brasil é laico. Ah, mas a gente tem uma religião predominante. Aí é outra história. Hoje os evangélicos são quase, se eu não me engano, predominantes em relação ao catolicismo. Aí é outra história. Mas na nossa Constituição não há. O Brasil é um Estado católico, o Brasil é um Estado umbandista, o Brasil é um Estado candomblessista. Não tem. Então, nós defendemos que Estado e religião um não pode assumir o outro. Eu não posso assumir, o Estado não pode assumir uma religião para si, e a religião não pode assumir um Estado para si. São âmbitos diferentes da vida, e é por isso que nós, por entendermos que a fé é pessoal em Jesus, nós defendemos o direito do outro de expressar a fé dele da forma que for. Isso significa o seguinte, levado aos extremos, significa o seguinte: se nós fazemos marcha para Jesus, como é feito por aí, nós deveríamos ser os primeiros a defender o direito de, se alguém quiser fazer uma marcha para o candomblé. Nós deveríamos ser os primeiros a defender o direito, não defender a marcha. Por quê? Porque é um direito do cidadão expressar a sua fé, seja essa fé cristã, seja essa fé candomblecista, umbandista, católica, budista, seja lá o que for. Então está na gênese da nossa formação a separação desses dois âmbitos de vida. Então, isso é importante para a gente rever até algumas posturas e pensamentos nossos. A herança, e aí eu encerro aqui, a herança que a reforma nos legou, né? O que nós temos hoje que nós podemos dizer assim, olha, isso, graças a Deus, ocorreu devido à reforma protestante. A autoridade e o acesso às Sagradas Escrituras, né? Na Idade Média, os cultos e as leituras eram celebradas em latim, ou seja, só o padre sabia o que estava sendo dito, ninguém entendia nada. Digamos assim, a performance era mais valorizada do que a compreensão. A reforma, ela propõe que as escrituras, elas são centrais e que por isso elas devem ser acessadas por todos os cristãos. Uma das primeiras traduções populares foi feita por Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão, para que os alemães tivessem acesso às escrituras, né? E é por isso que hoje nós temos uma grande tradição de tradução das escrituras, né? A cada ano há uma nova tradução para que as escrituras se tornem cada vez mais compreensível. Organizar, inclusive, o idioma alemão para conseguir fazer a tradução. Sim, porque não havia uma grandeza estatal, né? Então também não havia uma homogeneidade linguística. Então então o acesso às escrituras e a autoridade das escrituras é algo que nós dizemos assim, ó, isso veio da nossa herança reformada. Para um católico, o que o Papa diz tem o mesmo peso do que o que as escrituras dizem. Para nós, se alguém que vai pregar disser algo contra as escrituras, nós ficamos com quem? Com as escrituras. Nós ficamos com as escrituras e ponto. Para nós é inegociável. A autoridade é das escrituras. E para que a autoridade seja das escrituras, também o acesso é para todos. Vou pular alguns tópicos aqui, depois eu volto. O acesso às escrituras está ligado também à ideia de sacerdócio universal. Todo cristão tem acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não dependemos de um sacerdote humano que faça a mediação entre nós e Deus. Então,
seguindo a primeira carta de Pedro, né? Nós somos um povo sacerdotal. Cada um aqui é sacerdote de si mesmo. Você não precisa, por exemplo, isso é outra coisa importante, que está muito em moda aí, é o lance da cobertura espiritual. Você não precisa dar cobertura espiritual de ninguém, porque a sua cobertura é Cristo Jesus, nosso Senhor, e ponto. Porque não tem alguém que seja, sabe, que tenha mais acesso a Deus que você. Todo mundo tem o mesmo acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Então nós defendemos, isso é algo que nós abraçamos por meio da nossa fé protestante, o sacerdócio universal. Junto com o sacerdócio universal, o acesso às Escrituras. Então, se cada um é sacerdote de si mesmo, cada um tem o direito e o dever de acessar as Escrituras por si mesmo. Tá? Então, não dê esse direito a mais ninguém. Não permita que alguém formate a sua mente acerca das Escrituras contra as Escrituras. Faça, é bem chavão, clichê de igreja, né? Mas faça como os bereanos, que tudo conferiam nas Escrituras. Né? Aproveite os dons que Deus dá no corpo, daqueles que têm o dom de ensino, para aprender, mas não deixe de conferir se o que está sendo aprendido está de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso é um direito e um dever seu, porque você é sacerdote de si mesmo. Uma segunda herança ligada ao acesso das Escrituras que a gente tem é a chamada pregação expositiva. Tanto Lutero quanto Calvino eram, e depois, citei para vocês Charles Spurgeon, né, eram exímios expositores das Escrituras. O que é pregação expositiva? É quando a gente escolhe um texto, né, e destrincha e explica aquele texto para que a Bíblia, para que a palavra de Deus seja compreendida. Não para que a minha ideia seja compreendida, não para que o meu desejo seja compreendido, mas para que as Escrituras sejam compreendidas. Então, se a gente pegar, por exemplo, os diversos comentários bíblicos de João Calvino que tem por aí, boa parte deles são fruto dos estudos que ele fazia para expor para a igreja. É a exposição das Escrituras a partir das Escrituras. Então, essa é uma herança que nós não deveríamos negociar também, que vem da nossa fé protestante. Daí também a ideia de teologia bíblica, ou seja, de uma teologia que se deixa dirigir pelas Escrituras. Separação igreja e Estado, eu já falei para vocês, e termino com a última característica que para mim é uma das mais importantes, que é a característica da autocrítica. Né? Assim como a igreja católica da época tinha um lema, fora da igreja não há salvação, a igreja protestante, as igrejas protestantes também criaram, digamos assim, uma frase em latim, que eu não vou falar em latim porque eu não sei latim, né? Mas eu vou falar a tradução em português, uma frase que a define, que é igreja reformada sempre em reforma. Ou seja, uma igreja reformada, uma igreja que vem dessa herança reformada, ela sempre tem que olhar para si mesma como uma igreja em transformação, como uma igreja em reforma, ou seja, sempre atenta aos pecados que está vivendo, aos erros que está cometendo, e disposta, aberta o suficiente para mudar isso constantemente. Então a nossa identidade, né, ela não é uma identidade fixa, ela é uma identidade que sempre olha para si mesmo, comparando com as Escrituras, e onde vê que o comportamento, o pensamento, os projetos estão contra as Escrituras, nós mudamos, porque nós queremos nos conformar com as Escrituras. Então, uma igreja reformada, sempre em reforma. Cada vez que a gente fala, não, nós estamos prontos, é porque há diversos pecados domésticos que nós não queremos abrir mão. Não, nós somos assim, nós não mudamos. Isso em termos pessoais, mas também em termos comunitários. Sempre que nós dizemos nós somos assim, é porque há pecados domésticos que nós não queremos abrir mão. Sempre que nós dizemos, não, nós, como igrejas reformadas, como herdeiros da reforma protestante, nós sempre estamos abertos à transformação. Isso é uma abertura comunitária para sermos impactados sempre de novo pelo Evangelho da graça de Deus, para sermos transformados pelo Espírito de Deus, que nos conduz a um arrependimento, tanto pessoal, mas também comunitário, olhando para os nossos erros, olhando para o Evangelho e direcionando-nos para o Evangelho, para a vontade de Deus expressa nas Escrituras.
Então, espero que essa herança, que esse pensamento fique claro. Hoje eu tentei dar um panoramão, né, para entender como é que nós somos PIBG em 2017, né, por que nós chegamos aqui, por que nós nos chamamos de batistas, da onde nós viemos, quais são algumas questões que nós defendemos que nos levam a refletir acerca da nossa postura hoje. Nos próximos 2 domingos, nós vamos trabalhar com alguns aspectos da teologia da reforma, né? Não sei se o Sidney organizou a partir dos 5 solas, possivelmente, mas a reforma tem 5 aspectos que, digamos assim, são, quando a gente olha para toda essa vastidão que foi a reforma protestante, com as suas diferenças internas, há 5 pontos, que não são os 5 pontos do calvinismo, né, mas são 5 pontos da reforma protestante, que todo reformado, todo herdeiro da reforma olha para esses 5 pontos e diz: eu me identifico com isso, né? Então, nos próximos 2 domingos, isso será trabalhado na escola bíblica aqui, e no último domingo desse mês, nós vamos trabalhar especificamente a nossa identidade batista. Por que nós somos batistas? E por que nós nos organizamos da forma que organizamos? E o que é que nós negociamos e o que nós não negociamos? Porque se negociarmos, deixamos de ser batistas. Então, esse é o nosso caminho aí nos próximos 3 domingos. Lembrando, aproveitando os 2 minutos finais, né? Lembrando que a partir de fevereiro nós vamos estudar o livro Conhecendo a Deus e Fazendo Sua Vontade. Vai ser uma dinâmica diferente, tá? Serão grupos menores, para que a gente consiga compartilhar mais. Essa é a proposta desse livro. Então vai ser uma dinâmica um pouco diferente que nós estamos organizando com os professores. Mas o material, né, o livro, ele será usado até julho. Então são 6 meses usando esse material. O material custa R$31. Então divida aí R$31,50. É exatamente o valor que a gente tirou da editora. Foi o valor mais barato que nós conseguimos. Pega esse valor, divide por 6, você vai ver que o livro está baratinho para um semestre que nós acreditamos que trará um crescimento, um amadurecimento espiritual. Nós desejamos isso, né, para a igreja. Então, eu estou com os livros, eu vou ver depois se eu consigo também colocar com a Lu na livraria para ver se facilita o acesso, mas quem quiser já adquirir os livros, se você não pode de jeito nenhum, porque a igreja comprou os livros, né? Se você fala assim: olha, Lucas, eu estou devendo, como diz o povo, para Deus e o mundo, mas eu quero muito participar, me procure, que a gente consegue um exemplar para você. A ideia nossa é de que cada um compre, reembolse à igreja o valor, para que a igreja consiga continuar com seus projetos, né? Os irmãos sabem dos nossos projetos de construção, os projetos que a gente tem ao longo do ano e tal. Então, a ideia é que, como o livro vai ficar para você, e você vai poder usar esse livro o resto da vida, você reembolse à igreja esse valor, para que a igreja consiga investir em outras áreas. Mas se por algum motivo você não puder, né, me procure, que a gente consegue um exemplar para você sem problema. Vamos terminar orando? Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo que podemos aprender acerca das nossas origens, da nossa história. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine a refletir sobre essas coisas, e a, refletindo, Senhor Deus, nos deixarmos questionar pela Tua Palavra, questionar pelo Teu Santo Espírito, a fim de que a nossa vida comunitária, coletiva, a fim de que a nossa vida como primeira igreja batista de Guarulhos represente o Teu desejo, a Tua vontade para nós, Pai querido. É o que eu te peço que o Senhor nos abençoe, em Cristo Jesus, amém.